que é ser guiado pelo Espírito de Deus. Esse é um assunto muito importante para a Bíblia. É tão importante que ela vai colocar que quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. E além do mais, o erro na compreensão sobre o que é ser guiado pelo Espírito de Deus levaram muitas pessoas ao fracasso espiritual. E por essa razão, você precisa compreender o que é ser guiado pelo Espírito de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 14, que a Bíblia diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? A palavra guiado significa soprado, direcionado, dirigido, conduzido pelo Espírito de Deus. Não é simplesmente um processo mecânico, mas também não é um processo simplesmente emocional. O Espírito de Deus guia todo o ser do cristão. O seu intelecto, as suas emoções, os seus desejos, as suas aspirações, tudo passa a ser conduzido, direcionado pelo Espírito de Deus. Seria muito perigoso nós separarmos as áreas da vida do cristão como que somente uma ou outra delas fosse direcionada pelo Espírito Santo. Por exemplo, nós temos no meio evangélico movimentos que enfatizam demais o intelectualismo, mas também temos movimentos que enfatizam demais o emocionalismo. E os dois extremos são perigosíssimos para a fé cristã. Nós precisamos ter uma compreensão equilibrada, objetiva e conduzida pelas Escrituras sobre o que é ser guiado pelo Espírito de Deus. E como a palavra de Deus fala, é ser soprado, dirigido. Isso é mais ou menos como uma pequena ilustração que nós podemos pensar sobre o funcionamento das plantas. Existe um fenômeno nas plantas chamado fototropismo, que é a capacidade das plantas crescerem direcionadas para o sol. Da mesma maneira, o cristão, ele se vê dirigido, movido para buscar e receber cada vez mais do poder que vem do Espírito Santo de Deus. Isso também é mais ou menos como algo que você já conhece muito bem, que é a fome. Quando nós temos fome, o cheiro da comida nos atrai. Nós sabemos onde a comida está sendo produzida. Isso nos move e nos faz desejar mais disso. Da mesma maneira, quem é guiado pelo Espírito de Deus se vê atraído, movido, desejoso pelas coisas que vêm de Deus, tal como alguém que tem fome. Não é à toa que Jesus Cristo disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esse desejo e atração pelas coisas de Deus é típico de quem é guiado pelo Espírito de Deus. Esse guiar não é mecânico, como já foi falado, tanto que é possível você ir contra essa direção do Espírito de Deus. Mas ao mesmo tempo em que alguém faz isso, a palavra de Deus descreve essa situação como alguém que está entristecendo o Espírito Santo ou abafando a ação do Espírito Santo. Nas histórias relatadas da palavra de Deus, nunca valeu a pena ir contra o direcionamento do Espírito Santo. As pessoas que tentaram fazer isso pagaram um preço altíssimo. No final das contas, ser guiado, ou melhor, se deixar ser guiado pelo Espírito de Deus, é aquilo que vale a pena. Agora, como eu sei se eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus? Que critérios nós temos para ter clareza sobre isso? Eu quero fazer uma pergunta para você que talvez isso já possa dar um norte para o nosso entendimento. Eu pergunto para você: todas as pessoas são guiadas pelo Espírito de Deus? Que resposta você dá para isso? Certamente não. Afinal, na história da humanidade, nós temos uma lista enorme de pessoas que foram tão terrivelmente más que certamente não eram guiadas pelo Espírito de Deus. Mas o nosso entendimento não pode ficar só por aí.
nós devemos ter uma clareza e uma convicção bíblica sobre o que é ser guiado pelo Espírito de Deus. A ideia inicial que nós já devemos ter em mente é de que nem todo mundo é guiado pelo Espírito de Deus. Isso é importante porque nós vivemos num período em que as pessoas dizem todo mundo é filho de Deus, enquanto que a palavra de Deus está dizendo que somente quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Olha, existe um grande perigo de nós cairmos no subjetivismo a respeito do que é ser guiado pelo Espírito de Deus. E na história do cristianismo, desde os primórdios da igreja do Novo Testamento, os apóstolos e os primeiros cristãos já vivenciaram esses problemas a serem enfrentados. Por exemplo, você lembra de Apocalipse capítulo 2, versículo 6, que a Bíblia vai falar sobre os nicolaítas? Eles são apresentados como pessoas que não faziam diferença a respeito do adultério ou comidas sacrificadas a ídolos. Para eles não havia problema de participar dessas coisas. Tanto é que em alguns grupos é dito que eles trocavam esposas como que fosse uma prática comum, como se isso não interferisse no relacionamento com Deus. Nicolau, que originou esse tipo de doutrina, ele foi escolhido pelos apóstolos em Atos capítulo 6 como um dos diáconos. E isso causou um estrago terrível para a igreja de Deus. Ele se dizia guiado pelo Espírito de Deus. Mas isso não é restrito somente aos tempos dos apóstolos. Você já deve ter visto nos nossos dias algumas seitas que são propagadas e as pessoas elas se dizem que falam em nome de Deus, guiadas pelo Espírito de Deus. Como por exemplo a do Henri Cristo. No seu site henricristo.org.br ele diz: ninguém é obrigado a crer, mas eu sou o primogênito de Deus, o ancestral da humanidade, o primeiro macaco que nasceu sem rabo, Adão, que reencarnei Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Henri. Henri é meu novo nome. E aí ele cita Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Ao que vencer, escreverei sobre ele o nome de meu Deus e também o meu novo nome. Ele fala essas coisas se dizendo guiado pelo Espírito de Deus. Mas não somente ele. No meio cristão atual, temos, por exemplo, alguns pregadores que eles espalharam ideias completamente equivocadas a respeito da palavra de Deus, da doutrina da palavra do Senhor, e faziam isso se dizendo guiados pelo Espírito de Deus. E ai de quem contestasse, hein? Por exemplo, no site Voltemos ao Evangelho, numa reportagem a respeito de Benihim, hoje ele se declara arrependido a respeito de uma série de doutrinas que ele defendeu no passado e que de fato não faziam parte da palavra de Deus, mas que movimentaram muitos seguidores. Ele se refere especialmente a respeito da teologia da prosperidade. Agora ele diz o seguinte: se eu ouvir mais uma vez, acabe com todas as suas dívidas com $1.000, vou repreendê-los. Eu acho que estão comprando o Evangelho. Isso é comprar a bênção. Isso está entristecendo o Espírito Santo. É a fala de Benihim agora, após essa sua mudança de pensamento. Então, para entendermos o que é ser guiado pelo Espírito Santo, nós precisamos compreender o que não é ser guiado pelo Espírito Santo. Não é um processo puramente emocionalista, como que o Espírito Santo simplesmente fosse mover as tuas emoções e pelo fato dele estar fazendo isso, isso seria uma marca evidente de que seria uma ação do Espírito Santo. Não é simplesmente os arrepios que isso te causa. Afinal, você pode sentir essas emoções em outras coisas que não fazem parte da ação do Espírito Santo, que são coisas comuns aos homens. Cuidado com o emocionalismo. Cuidado também com as falsas interpretações e revelações. Nós precisamos discernir o que é ser guiado pelo Espírito Santo por critérios objetivos da palavra de Deus. Então, o que é que a palavra de Deus fala nesse texto sobre o que é ser guiado pelo Espírito Santo? Paulo já está discorrendo seu pensamento no capítulo 8 de Romanos sobre o que é isso. Ele já disse em Romanos capítulo 8, versículo 5: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Ser guiado pelo Espírito Santo é uma inclinação para as coisas de Deus.
E ele vai deixando mais claro, olha só no versículo 13: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Depois dele ter falado, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, ele expressa o versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A ideia de Paulo é de que toda pessoa que é guiada pelo Espírito Santo faz o que ele escreveu no versículo anterior. Essa pessoa mortifica os feitos da carne, ou seja, toda pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus, ela se santifica. Isso quer dizer que essa pessoa, ela vai ser inclinada a abandonar o pecado, a renunciar à velha vida, a viver de uma maneira compatível com o ensino da palavra de Deus. Essa pessoa não mede esforços para abandonar aquilo que aprendia na velha vida. Uma primeira característica inequívoca de quem é guiado pelo Espírito de Deus é isso: a santificação. Santificar-se envolve um crescimento alinhado com a palavra de Deus, uma necessidade de glorificar o Senhor com as suas atitudes, ao mesmo tempo um arrependimento profundo quando o pecado ele é visto na vida do cristão. Santificação envolve um desejo da alma de cultivar coisas eternas e não somente as coisas terrenas. Toda pessoa que se santifica, essa necessidade de santificação é uma marca inequívoca de quem é guiado pelo Espírito de Deus. Mas ainda assim, nós precisamos compreender com mais profundidade o que significa isso. Por que alguém se santifica? Por que alguém ela toma a decisão de receber um determinado ensino de um livro, aplicar isso na sua vida, mesmo que isso lhe custe tão caro, mesmo que isso signifique renúncias? A pessoa faz isso porque ela crê nesse livro. Toda pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus, ela se santifica porque crê nas Escrituras. Crer nas Escrituras é uma marca inequívoca de quem é guiado pelo Espírito de Deus. No final das contas, santificar-se é isso, é aplicar a palavra de Deus em todas as esferas da tua vida, nas tuas emoções, nos teus comportamentos, na tua conduta. Você aplica essa palavra porque você crê nela. É por essa razão que a palavra de Deus fala em 1 João capítulo 3, versículo 3: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Essa necessidade de santificar-se é um desejo de ser cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. E isso envolve a aplicação da palavra de Deus na vida do cristão, como Jesus mesmo expressa em João capítulo 17, versículo 17 e 19. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ser santificado, ser guiado pelo Espírito Santo, isso acontece dentro da verdade, que é a palavra de Deus. A pessoa é santificada porque ela crê na palavra de Deus como verdade. Nesse sentido, crer na palavra de Deus é um critério inequívoco de alguém que é guiado pelo Espírito de Deus. Nesse momento, as seitas e heresias caem em reprovação pela própria palavra da verdade, a Bíblia. Tudo aquilo que excede ou está aquém daquilo que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos crer e fazer, deve ser rejeitado por aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Todo o interior do cristão é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, de modo que as suas ações, os seus pensamentos, elas se tornam coerentes com aquilo que a palavra de Deus nos chama para fazermos. Mas alguém pode perguntar: pastor, mas se o Espírito de Deus é um só e a verdade de Deus é uma só, então por que existem tantas igrejas, tantas doutrinas? Elas existem dessa maneira por causa do orgulho humano. O orgulho humano é que nos impede de assimilarmos a verdade de maneira única. A verdade de Deus é uma só. E o cristão, ele deve estar disposto a abandonar todo tipo de pensamento
que é demonstradamente contrário ao que ensina as Escrituras. Mas também eu não quero que você fique confuso na sua fé. De maneira geral, todas as igrejas cristãs elas possuem um corpo doutrinário em comum, que as caracteriza dessa maneira, mesmo que possuam doutrinas secundárias e liturgias diferentes entre si. É essa unidade de doutrinas primárias que definem o padrão das Escrituras e aquilo que é característico das pessoas que são guiadas pelo Espírito de Deus. Essa pessoa não somente crê nas Escrituras, não é simplesmente uma santificação moral e doutrinária, como nós vemos até agora, mas ela também crê nas consequências de não aplicar a palavra de Deus na sua própria vida. Foi isso que Jesus Cristo deixou muito evidente em João capítulo 16, versículo 8, quando ele fala a respeito da ação do Espírito Santo na vida daqueles que o receberiam. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Toda pessoa que é guiada pelo Espírito Santo é convencida dessas coisas, o seu coração é capturado e ele assimila essas coisas e entende que elas são verdadeiras, como Jesus Cristo mesmo as expressou. Ela é convencida do pecado, a necessidade de arrepender-se, ela é convencida da justiça de Deus sobre esse mundo, aquilo que Deus faz por esse mundo e aquilo que é necessário que nós façamos para Ele. E também essa pessoa é convencida a respeito do juízo de Deus. Nesse sentido, santificar-se moralmente e doutrinariamente é uma ação que o cristão faz em razão dos perigos de não se submeter àquilo que a palavra de Deus nos chama para fazermos. Assim eu devo me santificar, porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Dessa maneira, como eu sei a direção do Espírito de Deus para a minha vida? Em primeiro lugar, através daquilo que a palavra de Deus me ensina. Toda pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus, ela assimila essa palavra e ela deve se dedicar a essa palavra, se revertir dela, crescer nela. E você vai discernir a direção que o Espírito Santo de Deus está dando para a sua vida através dessa palavra. Todas as outras coisas que elas não estão indicadas na palavra de Deus, elas devem ser rejeitadas na sua vida. Agora, nas situações comuns da nossa vida cotidiana, você já observou que algo não é condenado pela palavra de Deus, mas também a Bíblia não deixou claro se você deve tomar uma ou outra decisão. Você deve buscar no Senhor as respostas. E como é que a gente faz isso? Através da oração a respeito de um determinado assunto, através da confirmação vinda da parte daquelas pessoas que também amam o Senhor, através das circunstâncias que Deus vai movendo e que nos indicam numa determinada direção. Nessas questões que não são claras na palavra de Deus, você deve assimilar a direção do Espírito Santo para a sua vida de maneira individual, sem a necessidade de impor para as outras pessoas algo que a Bíblia não impõe. Você pode guardar para você mesmo e ser direcionado pelo Senhor de uma maneira particular. Ser guiado pelo Espírito de Deus é algo tão fundamental na palavra do Senhor que ela diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meu irmão, minha irmã, somente aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em outras palavras, nem todas as pessoas são filhos de Deus. Isso é importante você entender, porque existe uma doutrina, algum pensamento por aí, de que as pessoas acreditam que todos são filhos de Deus, o que é um grande equívoco. Somente as pessoas que manifestam as características do que é ser guiado pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Se na tua vida existem essas evidências, o Senhor tem te movido para a santificação, o Senhor tem te movido para você assimilar a palavra de Deus e assimilar aquilo que Deus deseja para a sua vida, isso significa que você tem as marcas de quem é filho de Deus. Ser filho de Deus significa possuir a natureza de Deus, da maneira como o Espírito Santo, que vem da parte do Senhor, é santo. Aquela pessoa que recebe do Espírito de Deus também tem o mesmo desejo, a mesma inclinação. Essa é a característica daquelas pessoas que a Bíblia expressa em João capítulo 1, versículo de 11 a 13.
Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, referindo-se aos judeus. Mas aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. São essas pessoas que nasceram de Deus, que manifestam as características que vêm do Senhor, que vêm do Espírito do Senhor. E isso te inclina para santificar-se e para crescer na palavra do Senhor. Somente algumas pessoas são guiadas pelo Espírito Santo. É muito perigoso nós fazermos uma distinção, como que no meio da igreja houvessem categorias de cristãos que recebem a direção do Espírito Santo e outros que não. Afinal, algumas igrejas, elas descrevem isso da seguinte maneira: existem pessoas que recebem a revelação do Espírito Santo e outras que não. E isso é perigoso, porque a Bíblia diz que toda pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus é filha de Deus. Todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, dito de maneira inversa. Então, nesse sentido, nenhuma pessoa que realmente foi salva, convertida, transformada, está isento de receber a direção e o guiar do Espírito Santo. Mesmo um crente enfraquecido, ainda assim, ele não deixa de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E uma demonstração disso é o arrependimento e a mudança de atitude, que brevemente ele fará. Até mesmo aqueles que estão afastados da fé, essa pessoa, ela está numa vida mundana, afastada do Senhor, quebrada por dentro, mas o seu interior clama por mudanças. Ela não deseja permanecer dessa maneira para sempre. As suas aspirações, os seus pensamentos mais profundos são de retornar para a presença santa do Senhor. A diferença na vida dessa pessoa é que, por vezes, ela abafa a ação do Espírito Santo, o que é cada vez mais danoso para a sua vida. Quanto mais você vai contra a direção do Espírito Santo, mais você se opõe à vontade de Deus, e o Senhor castiga o filho a quem ele ama. Todo crente sadio, guiado pelo Espírito Santo, apresenta as seguintes características: ele crê nas Escrituras, ele se santifica, ele cresce na fé, serve a Deus e compartilha daquilo que crê. Meu irmão, a palavra de Deus, ela coloca muita importância nesse assunto. No final das contas, Paulo está expressando esse versículo 14 para que você tenha convicção a respeito de quem você é em Deus. Ele começa dizendo de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, para os que são filhos de Deus. E encerra o capítulo 8 dizendo: nenhuma separação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa pessoa que é filha de Deus é guiada pelo Espírito do Senhor, que passa a habitar em sua vida. Você possui essas características? Você se vê direcionado pelo Espírito do Senhor? Olha, se você tem essas características, você deve louvar o Senhor, porque Ele transformou a sua vida. Isso não é próprio da tua bondade ou das tuas características individuais, mas é resultado da misericórdia do Senhor que alcançou a sua vida. Você deve se exercitar cada vez mais em permitir que o Espírito Santo do Senhor guie a sua vida. Quanto mais você fizer isso, mais você vai se ver envolvido, vai ficar cada vez mais claro o que o Senhor deseja para a sua vida. O seu interior vai ficar cada vez mais fortalecido em discernir a vontade do Senhor para a sua vida. E é uma bênção você ter a convicção de que você está no caminho de Deus para a sua vida. Se você não possui essas características, eu quero te encorajar que você coloque a sua vida diante do Senhor e peça a Ele para transformar o seu coração. Da mesma maneira que Deus chamou um pecador como eu, Ele também é poderoso para te atrair e fazer você cada vez mais envolvido pela sua presença. O simples desejo seu de crescer na palavra do Senhor já são sinais de que o Senhor está fazendo uma obra no seu coração. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fique guardada para você e cresça nela, em nome de Jesus.